Vamos lá. Vamos conversar sobre A Fire, que assim, já virou um dos meus filmes favoritos do Petzold. Depois eu vou atualizar, inclusive, a minha listinha de melhores filmes do Petzold. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aula sobre neorrealismo italiano, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Aqui, A Fire, 5 estrelinhas, mas assim como virei agora inserção num vídeo do Jovem Nerd falando isso, vou falar novamente então. 5 estrelinhas aqui pra Fire. Mas foda-se as estrelinhas, porque quem se preocupa com estrela é astrólogo. E o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Vamos lá. A Fire, 5 estrelinhas, 2023, Christian Petzold. Uma das características mais marcantes de Christian Petzold é a individualização das dores do mundo. Então, essa individualização das dores do mundo é uma característica do Petzold, mais explicitamente também do melodrama. O melodrama tem como uma de suas características essa individualização das dores do mundo. Eu falo bastante sobre isso também em uma das aulas do meu curso, do Introdução ao Cinema. Uma aula só sobre melodrama, tá bom? Lá eu dou muito exemplo de Petzold, inclusive, que vai ser aula também no Introdução ao Cinema, em breve. Qualidade provinda do melodrama. O diretor delimita sua história a partir desse aspecto que faz com que os filmes fomentem 2 escalas distintas de assimilação. A escala pessoal e a escala extrapessoal. É aquilo que eu tava falando pra vocês antes aqui de gravar a nossa aula, né? Nossa crítica comentada. A escala pessoal seria essa escala individualizada. Essa escala extrapessoal seria essas dores do mundo que acontecem e que afetam a escala pessoal do nosso personagem. Já vamos trabalhar um pouco sobre isso, como acontece em A Fire. Ambas, apesar de se destacarem entre si, ou seja, o filme ele trabalha nessas 2 escalas, fazendo com que seja possível diferenciar a escala pessoal e a escala extrapessoal de maneira bastante explícita durante o filme, em determinado momento elas dialeticamente se correlacionam, formando uma síntese entre elas. Atuam de maneira uníssona, formando uma síntese que impõe à história um ritmo particular. Esse ritmo aqui é justamente essa dialética, tá? Quando a gente fala de estruturas dialéticas, a gente está falando de ritmo, a gente está falando de estrutura do filme. Isso aqui é uma coisa importante para a gente estudar a estrutura do filme. Quando a gente está falando de estrutura, quando vocês vão ver em críticas de cinema, em vídeos de cinema, a pessoa estiver falando de ritmo, estiver falando de estrutura, saibam que a gente está falando de dialética, tá? De estruturas dialéticas. O que significa isso? É pôr em oposição 2 coisas supostamente opostas para criar uma síntese entre elas, certo? Então, por exemplo, no Petzold há essa característica de colocar em oposição as características extrapessoais do personagem com essa pessoalidade. Então, o personagem é um indivíduo, mas esse indivíduo é posto num mundo que tem eventos para além dele, megalômanos em relação a ele. Coloca essas 2 coisas em oposição, formando uma síntese entre eles. Fazendo, inclusive, com que o seu personagem, no caso do Petzold, seja um espelhamento do mundo. As dores do mundo formam esse aspecto extrapessoal. Petzold costuma representar essas dores sobre aspectos histórico-ambientais de seu país, a Alemanha. Então, veja, essas dores do mundo que a gente estava comentando, o Petzold trabalha muito explicitamente sobre as condições históricas do próprio país. Então, as questões que acontecem tanto no presente quanto no passado dessa Alemanha marcam justamente a presença dessas coisas no indivíduo, em como o indivíduo reage a essas coisas. Não de maneira necessariamente física, mas romântica, tá? Em Ela, que é o filme que eu citei pra vocês agora há pouco, os fantasmas do passado político e as contradições presentes são muito marcadas. Então, em Ela, o que acontece? Nós temos uma personagem que em determinado momento da história tenta se desvencilhar do seu marido autoritário, do seu namorado, companheiro autoritário, na verdade, e aceita um emprego no mercado
no mercado de trabalho, mas mais especificamente no mercado financeiro. Só que quando ela aceita esse emprego nesse mercado financeiro, ela continua sendo assombrada pelos fantasmas do seu passado. Olha só o que ele tá falando. É essa moça que, na verdade, de certa forma, simbolicamente representa a Alemanha, vive sobre os fantasmas do seu passado, o nazismo, na medida em que ela aceita um emprego no mercado financeiro / a ascensão do liberalismo na Alemanha e da União Europeia dentro desse contexto também. Tá? Então ela é essa mulher entre dois homens, que é uma história muito comum dos melodramas, essa mulher centralizada entre dois homens, mas que de um lado está esse marido autoritário que representa esse fantasma do passado que está sempre perseguindo ela, mesmo que simbolicamente, e do outro, esse outro companheiro que ela passa a assumir dali por diante, mas que na verdade faz ela remeter a esse passado o tempo inteiro. Então veja, ele trabalha numa escala pessoal, a escala extrapessoal. Em Jericó, a questão migratória. Então, Jericó é um outro filme que eu citei recentemente para vocês também, que é um melodrama que conta a história justamente de uma moça que é casada com um homem, mas ela se apaixona por um outro cara, e a gente, como espectador, torce pela traição, sabe? É uma história bastante comum nos melodramas, inclusive. Por quê? Porque o melodrama nos coloca nesses sentimentos de polarização moral. A sociedade impede que ela faça isso, mas o desejo é mais amplo do que a moral, fazendo com que a gente deseje a traição. Mas como o filme trabalha a questão migratória, o marido dela é um turco. É um turco que, a princípio, se apresenta como um cara hiper autoritário também. Um cara super... um cara que, inclusive, casa com ela em troca de assumir as dívidas dela. Então ela casa com ele meio que obrigada, porque as dívidas delas são enormes. Então veja só, o filme ele acaba trabalhando a questão capitalista, né, dessa moça que não consegue assumir as suas dívidas, uma série de questões que acontecem no filme, vocês vão assistir, vocês vão ver. E o rapaz, o homem, que é um migrante turco, que casa com essa moça assumindo a dívida dela. A princípio, nós ficamos do lado desse casal, né? Afinal, porra, o cara é um grande de um filho da puta. Vamos ficar do lado desses caras aqui e eles querem só ser felizes e se amar pra sempre, sem medo. Quero te amar sem medo, não tem segredo, eu vou tentar te seduzir. Essa é a música que representa Jericó. Representa Jericó. Por outro lado, porém, em determinado momento, o Petzold nos demonstra as causas pelos quais o nosso personagem turco é da forma que é. Fazendo com que a gente, inclusive, opa, calma aí. Eu tô torcendo pela traição e eu sou um belo de filho da puta também. Eu também sou um belo de filho da puta. Sabe? Ou seja, ele trabalha as questões migratórias dos contextos pelos quais um migrante turco está inserido dentro da Alemanha. O passado do vilão. Perfeito. Em A Fire, as queimadas... Aqui é a questão do filme atual, né? Em A Fire, as queimadas nas florestas do país. Então, aqui em A Fire, nós temos uma questão mais ambiental, que também está inserida sob o contexto capitalista, né? Inevitavelmente. Entretanto, ainda que se posicione frente a esse evento, os coloca a serviço do desenvolvimento melodramático de seu personagem, fazendo dele um objeto de centralização de todas essas dores que exacerbam de fora para dentro. Ou seja, todas essas dores que aparecem no mundo, elas se evidenciam no personagem. Mais do que no mundo, e portanto no mundo físico, no mundo material, se evidenciam nas dores, nas emoções, na explicitação dessas emoções do personagem, e portanto o melodrama. Portanto, um caráter mais romântico da história. Não há uma preocupação em conduzir os meandros históricos, mas em dizer sobre os indivíduos não apenas inseridos em contextos, mas sendo eles uma espécie de materialização desses contextos, percebe? Então, os indivíduos passam a ser as materializações desses próprios contextos que os rodeiam. A habilidade de Petzold em lidar com o melodrama, portanto, faz uma das principais características do gênero ganhar contornos muito particulares com o diretor. A individualização das dores do mundo, já mencionada por aqui, é somada à exacerbação dos sentimentos. Então aqui mais uma característica melodramática que eu falei pra vocês que tá lá no Introdução ao Cinema. Você ainda não faz parte da Introdução ao Cinema, você tá perdendo essa aula que tá maravilhosa.
Faça parte. E daqui a pouco vai ter aula sobre Petzold também lá no Introdução ao Cinema, hein? Ano que vem vai entrar aula sobre Petzold. Então vamos embora. O resultado dessa equação conduzida de maneira habilidosamente simples transforma o peso do mundo, o do personagem. Percebe? Então, o peso do mundo, ou seja, as queimadas, da floresta e tudo mais, passa a ser o peso do personagem. Através justamente dessa habilidosa capacidade de fazer essa justaposição entre elementos supostamente dispostos de maneira simples. Essa simplicidade é uma outra característica do Petzold que vai estar muito explícita nos seus finais, mas também durante o seu processo. O personagem é o mundo. Se de maneira convencional o melodrama conduz seus personagens a externar de forma megalômana os sentimentos, em A Fire há uma implosão. Isso aqui é muito legal no Petzold. É como ele manipula o melodrama de maneira muito habilidosa, de fato. Porque o melodrama, como característica, assim, talvez vocês lembrem muito de melodramas e talvez a principal característica lembrada do melodrama é essa exacerbação dos sentimentos. São esses personagens que choram de maneira explícita, que jogam os sentimentos pra fora, pra além do que fisicamente aquelas dores podem fazer sentir. Pra quê? Pra que de maneira simples o espectador seja conduzido àquelas emoções. Essa é uma característica muito presente no melodrama. Só que o Petzold faz com que essas emoções explícitas elas se implodam e não explodam. Elas vão de fora para dentro. Elas vão das queimadas e as queimadas vão cada vez mais se aproximando do personagem até que queima. Até que de fora para dentro ele exploda. Imploda, melhor dizer. O contexto, a dor do mundo... O contexto, a dor do mundo, é apresentado de forma material. Há um incêndio que supostamente não irá atingir os personagens. Porque, veja, a princípio, na medida em que o Petzold vai construir a história no início, o Petzold vai apresentar essa história de maneira mais material. Então, são personagens que estão viajando, eles chegam num determinado lugar, e nesse lugar, numa casa, no meio da floresta, eles começam a receber notícias que tem um incêndio acontecendo. Só que esse incêndio, ele é soprado do mar em direção ao continente, o que faz com que esse incêndio, supostamente, não vá chegar aonde eles estão. Percebe? Então existe uma maneira física e material para contar essa história, para contar o avanço dessa queimada dentro daquele contexto. Então, a princípio, a história nos é contada dessa forma. O contexto, a dor do mundo, é apresentado de forma material. Há um incêndio que supostamente não irá atingir esses personagens na medida em que fisicamente ele é jogado por um outro lugar. Pouco a pouco, porém, o problema vai sendo romantizado, vai abandonando seu caráter material e sendo romantizado e perdendo seu senso de localização. Ele vai se aproximando sem qualquer ordem física. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que essa queimada que antes, a princípio, era apresentada de maneira física e, portanto, o vento sopra o fogo para longe, constantemente, na medida em que o filme vai avançando, esse fogo vai se aproximando sem uma razão para se explicar. E essa ausência de razão, essa abdicação da racionalidade é mais uma característica romântica do melodrama. Abdicar da racionalidade. Então, constantemente, vocês vão ver essas queimadas vindo de direções que supostamente não respondem a uma ordem física. Fazendo, inclusive, com que muitos que se preocupam demais com questão de furo de roteiro vão dizer, olha, furo de roteiro, esse fogo tá vindo de um lugar errado. Eles falaram no início do vídeo, do filme, que na verdade o vento tá batendo para aquela direção, então o fogo não poderia estar fazendo isso. Caguei. Por quê? Porque o filme pouco a pouco vai abandonando a ordem física e assumindo uma ordem romântica. Assumindo uma ordem simbólica. O fogo vai deixando de ter essa ordem física e racional para assumir essa ordem pessoal, subjetiva, emocional. O fogo, que representa a princípio os problemas do mundo, dessa Alemanha e dessas queimadas que surgem dentro daquele contexto, passam a ganhar um contorno romântico dessa relação amorosa entre dois personagens. Que, a princípio, não
pelo menos o personagem principal, deseja não se aproximar da personagem central. Se mantém num lugar de segurança da distância desse olhar. A princípio ele é um agente voyeur, ele se mantém seguro na medida em que ele se distancia dessa personagem de maneira a olhar de maneira distante para ela, olha sem ser visto. Só que conforme a história vai avançando, esses dois personagens começam a se aproximar e o fogo começa a se aproximar junto. Lindo! Vocês estão vendo o que o Petzold faz? Vocês estão entendendo o que é melodrama? Pra entender melhor só no Petzold. Pra entender melhor só na introdução ao cinema. Mas vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Como é brilhante esse cara? Esse cara é um gênio. Na moral. Na moral. Ao mesmo tempo, Leon, que é o nome do personagem, um escritor frustrado e amargurado, vai pouco a pouco se aproximando de Nadia, Paula Ber. As queimadas na Alemanha começam a atingir uma ordem simbólica de aproximação de ambos os personagens, uma hipérbole que evidencia esse caráter melodramático do amor que queima. Então, hipérbole, mais uma figura de linguagem muito representativo do melodrama. É só vocês verem, por exemplo, o Retrato de uma Jovem em Chamas, que conta justamente a história de uma moça que deseja pintar outra moça sem que ela saiba a princípio. E ela vai pintar essa moça de maneira muito técnica, mantendo uma segurança no olhar, vendo sem ser vista, fazendo o seu trabalho sem saber a pintada que está sendo pintada. E o amor, a jovem em chamas, começa a queimar quando elas se aproximam. Tá percebendo a hipérbole da parada? Tá percebendo como o melodrama é um gênero hiperbólico? Olha só, gente. Lindo. Então, ambos os personagens, uma hipérbole que evidencia o caráter melodramático do amor que queima. A princípio, o fogo está distante, como eu falei pra vocês. Nessa ordem mais física e material, o fogo se mantém distante, inclusive respondendo às questões científicas, né? Leon, um rapaz amargurado, narcísico, inclusive, ao chegar nessa casa isolada, junto ao seu amigo, descobre que estarão acompanhados de uma moça, Nadia. Então esses dois rapazes, eles estão indo para uma casa afastada porque eles têm que resolver um trabalho. Eles têm que fazer um trabalho e, portanto, eles vão para essas casas para ficar distante do mundo. E eles descobrem que, na verdade, eles vão estar acompanhados, sem que eles queiram, a princípio. O rapaz mantém sua posição voyeur e ranzinza que o assegura. Na medida em que, lógico, se você é um agente voyeur, você se mantém distante do objeto pelo qual você observa. Você observa um objeto que está distante de você e, portanto, vê sem ser visto, se mantendo assegurado na sua posição. Distante, olha, sem o perigo que a aproximação lhe imporia. A moça, porém, retorna o olhar. E na medida que a moça retorna o olhar, o perigo começa a acontecer. E que perigo é esse? A queimada, pouco a pouco, vai se aproximando. O fogo ameaça de tocá-los. A moça, porém, retorna o olhar. Leon permanece reticente a esse retorno, mas pouco a pouco se aproxima de Nadia. Com mais intensamente se aproximam, mais queima. Mas nunca o suficiente para incendiar. O fogo está à espreita e deixa em combustão todos aqueles que se permitem a aproximação, que permitem olhar e ser olhado, tocar e ser tocado. Entretanto, o nosso personagem central aqui, o Leon, não permite. Ainda que ele se aproxime constantemente do nosso personagem, da Nadia, ainda que ele se aproxime constantemente da Nadia, isso não implica em ele se abandonar a sua posição de segurança. Porque ainda que ele se aproxime, ele se mantém ranzinza, narcísico, egoísta, oferecendo, portanto, uma barreira intransponível para esse fogo. Uma barreira que impede com que esse fogo o queime, o toque. Então ele se aproxima. E na medida em que ele se aproxima, o fogo chega perto. Mas não o suficiente para tocá-lo, porque ele permanece ranzinza, egoísta, individualista, egocêntrico, narcísico, oferecendo quase como um mecanismo de defesa, portanto, a esses agentes externos e, portanto, ao amor. O fogo está à espreita.
Acabei de ler isso, né? E deixa em combustão todos aqueles que permitem a aproximação, que permitem olhar e ser olhado, tocar e ser tocado. Leon é individualista e egoísta e, como uma espécie de mecanismo de defesa, não permite ser visto. A paixão cresce, o fogo se aproxima, mas nunca o suficiente para tocá-lo. Nadia o abandona. Se Leon se mantinha numa postura arredia que o impedia de ser visto e tocado, agora também não pode ver. Porque na medida em que a nossa personagem, em determinado momento, vai embora, porque não aguenta mais essa postura narcísica, egoísta do nosso personagem central, em razão de um acontecimento específico do filme, e ela vai embora, o nosso personagem que antes se mantinha nessa posição voyeur de ver sem ser visto, agora nem mesmo mais poderá ver. Porque essa moça abandonou o seu aspecto exibicionista. Abandonou o seu aspecto de estar posta para ser vista. E abandona o olhar daquele que vê. Nesse lugar, o nosso personagem, além de não poder ser visto, também não poderá mais ver. E, portanto, não poderá ser tocado nem tocar pelo fogo. Nossa, cada vez que eu falo desse filme, eu fico com o coração mais palpitando. O coração queima. O coração queima junto. Que chega a derreter. Mas agora, ó. Spoiler, 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 spoiler. Se vocês agora têm muita implicância com spoiler, tira o sonzinho. Que a gente vai terminar agora com o último parágrafo do texto com spoiler. Mas se você não se preocupa com spoiler, assim, por favor, spoiler não sabe. Se você não se preocupa com spoiler, vambora. Vou continuar agora aqui, hein. Então tira o som se você se preocupa muito com spoiler. Não precisa sair da live, não. Não sai da live, não. Vocês vão saber quando acabar, porque eu vou tirar aqui da página da leitura. Não precisa sair, não. Vamos lá. Simplicidade. Mais um carro-chefe de Petzold e do melodrama. Com o simples, consegue atingir emoções profundas. E assim, como outros dos seus filmes, finaliza com um plano e contraplano. O ver e o ser visto num reencontro. Tá? Então veja só o que eu tô falando aqui pra vocês. Existe uma técnica que é muito simples, no caso aqui o plano e contraplano, que nós, enquanto espectadores, nem mesmo sentimos essa técnica. Porque de tão simples que ela é, constantemente, ao ver filmes, nós simplesmente a vemos como uma técnica mecânica. Plano e contraplano, gente. É muito comum. O Petzold, porém, faz dessa técnica uma ausência. Fazendo com que nós sintamos a ausência dessa técnica. A ausência do contraplano. Ele mostra o plano, ele mostra o contraplano. Leon olha para Nadia. Nadia olha para Leon. Leon olha para Nadia. Mas nós não vemos Nadia de novo. Isso acontece também em Trânsito, por exemplo. Em Trânsito nós temos o plano e a ausência do contraplano. Nosso personagem olha e espera olhar alguém, mas o contraplano não existe. E nós sentimos a simples técnica na ausência. Petzold é brilhante nisso. Petzold é brilhante nessa simplicidade pelo qual ele conduz os filmes. Todos os seus filmes, pode ver, trabalham nos seus finais com a simples presença do plano e contraplano somado a um close-up. Duas técnicas muito simples, mas que conduzem a uma profundidade das ações sem igual. Os finais de Petzold são dos mais calorosos que existem. Daqueles que tu fica com os pelos todos arrepiados no braço. Todos arrepiados no braço. Mas ao mesmo tempo não é um plot twist. Não é um Shyamalan fazendo os malabarismos dele no final. E aqui eu não tô fazendo uma crítica ao Shyamalan também não. Pelo amor de Deus. Não tô fazendo uma crítica ao Shyamalan. Mas num simples uso de uma técnica que supostamente é mecânica, mas que abandona o seu caráter mecânico em direção a um caráter hiperbólico, simbólico, profundo. Simplicidade, mais um carro-chefe de Petzold. Com o simples consegue atingir emoções profundas. E assim como seus outros filmes, finaliza com um plano e contraplano. O ver e o ser visto num reencontro. O reencontro aqui justamente entre o Leon e a Nadia. Tô constantemente querendo falar Leon e Nilce aqui, né? Sem querer. Melhor que isso, num plano e na ausência do contraplano, que eu falei agora há pouco pra vocês.
Uma técnica muito simples que quase não é sentida por nós espectadores por seu caráter quase mecânico. Ela é usada constantemente na história. A ausência da resposta ao plano, e portanto contraplano, porém, faz falta. A ausência do contraplano faz falta ao plano. Nos pede uma resposta. Será que queimou? Será que queimou o coração de Leon e Nadia? Assistam a Fire. Tirem suas próprias conclusões. Não perca esse filme. Que pra mim, hoje, eu ainda tô assistindo alguns filmes do ano de 2023 pra fazer uma listinha de melhores filmes de 2023. Tô fazendo uma maratonazinha aí. Mas pra mim, hoje, é o melhor filme de 2023. Desbancando o até então melhor John Wick 4. Curtiram o vídeo?